Olá gente, tudo bem? Sou Jorge Puente, bem-vindos ao mundo da magia e do mistério. O vídeo de hoje é sobre criar a nossa própria história mágica. Não sei se vocês vão acreditar nisto, mas eu já fiz uns 3 ou 4 ensaios de como fazer este vídeo, tentando deixar ele redondinho. Chegou uma hora que eu falei, quer saber que eu vou fazer o vídeo e pronto. Porque o tema, embora seja simples, ele dá para você abordar por diferentes lugares. Eu vou contando para vocês a história mágica e vocês vão ver como funciona esta programação, realidade dentro da qual nós estamos metidos. Quando a gente fala de história mágica, fala precisamente de uma história. E aqui a pergunta mais simples é: você quer ser protagonista da história de vocês, da sua história, ou você quer ser coadjuvante, ator de segunda linha numa história de terceiros? A maior parte das pessoas é coadjuvante. Alguém diria, porque poucas pessoas têm poder. Até uma pessoa com poder pode estar fazendo papel de coadjuvante. Quando nós estamos dentro de uma história, tem diferentes papéis, mas tem que saber quem define a história. Hoje vamos falar um pouquinho de como funciona isto e como funcionou ao longo da história. A questão é que a nossa realidade quase nunca é definida por nós. Alguém monta para nós, alguém conta para nós. E isso vem sendo feito desde milhares de anos atrás. Os gregos, por exemplo, tinham aqueles anfiteatros enormes nos quais se apresentavam obras de teatro continuamente, as quais transmitiam para a sociedade os valores e comportamentos que os governantes queriam. Então, eu quero que a minha sociedade pense tal coisa e tenha tais valores e se comporte de um certo jeito. Está cá uma obra aí. O herói é a pessoa que representa esses valores e o vilão é a pessoa que vai contra. Isso foi, assim, repetido milhares de vezes. Os romanos também faziam a mesma coisa. Outras culturas, como por exemplo, depois durante a Idade Média, se canalizou muito ou para a parte sacra, e então se criaram essas catedrais gigantescas onde se contava as histórias de Jesus, dos personagens do Antigo Testamento, sempre contadas, porque a Bíblia começa a ser lida recém no século XIX e século XX. Tá vendo? Antes estava proibido ler a Bíblia, então você pode imaginar que os padres e pastores podiam contar qualquer coisa. Se contam qualquer coisa hoje, imagina na época que ninguém podia ler a Bíblia, sob risco, na Igreja Católica, de você ser queimado por herege. Então, eles contavam as histórias e as pessoas vibravam com as histórias. As pessoas entravam nas catedrais e tinham todas as histórias nos vitrões, aqueles vitrais gigantescos contando histórias dos santos, de Jesus, o Via Crucis, enfim. Porque o negócio era esse. Sempre tem que ter uma história. Assim, na Idade Média esqueci, por exemplo, todas as obras cômicas e depois no Renascimento aparece o teatro com Shakespeare, companhia limitada, Mas chegamos no século XX, começa uma coisa nova, que é o cinema. E depois do cinema, em pouquíssimo tempo, passamos para a televisão. Então, você não tinha que ir num lugar para assistir algo. Esse algo já pode entrar na tua casa. Antes, na tua casa, o único que entrava era livros. E quem não lia... Agora não. Agora a televisão entrava nos lares da década de 50, da 60 e já mandava a programação. E depois aquilo evoluiu para a TV por cabo, para também a época das fitas, videoclube, locadora, etc. Mas a ideia é que cada vez mais foi se personalizando. Claro, hoje uma TV tem centos de canais. Impressionante, 100 canais, 150 canais, uma coisa de loucos. Quando antes tinha 3 ou 4, 5. Agora o que acontece? Fica tudo muito mais segmentado.
Uma Netflix, por exemplo, online. Você pode estar sentado do lado da pessoa, eu tenho isso, eu tenho Netflix, a minha namorada tem Netflix, se vocês veem, a tela dela é completamente diferente da minha. A Netflix já tem a inteligência artificial dela que vai vendo o que cada um de nós gosta e nos apresenta aquilo que é mais fácil que a gente goste, né? Aquilo vai te modelando, de uma forma ou de outra vai te modelando, a coisa vai chegando. E então você começa a consumir aquilo. As histórias chegam. E você começa a seguir as histórias. Os protagonistas se transformam em alguém muito próximo de vocês. Muitas vezes, alguém que vocês gostariam de imitar. Nem vamos falar de casos extremos como 007, né? Pessoal, com 50 anos de personagem. Começamos na década de 60 com isso. O mesmo personagem, eu não estou falando de Jornada nas Estrelas, que vem da década de 60, mas vai um seriado atrás de outro com personagens completamente diferentes. Não, aqui é o mesmo personagem, com licença para matar. Quais são os valores que o personagem de 007 transmite? Transmite quê? E vocês podem ir por aí. No final, vocês vão perceber, se vocês começam a analisar os seriados ou filmes que vocês estão assistindo, vocês vão perceber quais são os valores, as mensagens, os comportamentos. Vocês vão descobrir que muitos são extremamente repetidos. A mesma coisa de um para o outro. Ultimamente eu já estou assim no ponto de que não tenho paciência, né? Então eu começo a assistir um filme e já sei como vai terminar. Então já diretamente... por favor, né? Mas o interessante é que aquilo chega e não tem como evitar, mesmo porque a gente gosta, né? Ou não. Gosta por quê? Porque aqueles filmes, aqueles seriados têm emoção, transmitem emoção. Um filme bem feito, um romance bem escrito, tem que transmitir emoção e calmaria, assim, espaçados. Tem que ter um alívio cômico e depois tem que voltar para a intensidade. É aquilo que a gente gosta e aquilo que nos programa. Exemplos podemos ter mil. Repito, peguem o seriado favorito de vocês, peguem o filme favorito de vocês e vejam o que esse filme transmite. Ultimamente está acontecendo uma coisa que a gente discutiu num vídeo que chamava A Matrix das Emoções, né? Que Hollywood, por exemplo, principalmente Hollywood, está produzindo filmes que são até idiotas, ou que têm erros graves no roteiro. Por quê? Porque os caras não se preocuparam muito com isso. O que fizeram foi tacar um monte de emoção no meio. Um exemplo clássico disso é A Ascensão de Júpiter, que nós dedicamos um vídeo aqui a esse filme, também, não precisamente pela genialidade do roteiro. Né? Ou o multiverso do Doutor Estranho, né? Que é outro fiasco terrível de roteiro. É lamentável. Mas você fala, o que aconteceu aí? Não, os caras queriam tacar cena de ação tras cena de ação. Não é só ação. É a emoção do momento, que você fica preso nela. E aí te encaixa, bum, tá? A ideia. Porque você está emocionado, você está vibrando e aí a ideia entra. Isso nada mais é que hipnose também. Assim que funciona. Hipnose não é o reloginho e você é um coelho, você é um coelho. Hipnose é levar a pessoa a um estado alterado, respirando rápido, e aí você enfia a ideia. Normalmente uma ideia que a pessoa não aceitaria se estivesse tranquila, mas como está completamente alterada, ela termina incorporando. Vai ser difícil para ela, vai custar, mas ela vai fazer. Foi programada, ou melhor, foi reprogramada. Muito interessante. Ou seja, basicamente estamos todos submetidos a isso. E agora, vou dar uma ideia para vocês. Quando eu era criança, tinham uns tijolinhos. Então, com esses tijolinhos, de diferentes tamanhos, né, porque havia uns quadradinhos, outros eram retangulares, tinha telhas, tinha rodas. Com aquilo você montava o que você queria. Era fantástico. Até hoje tem.
na Argentina. Era ótimo. Alguém diria, é um Lego. Sim e não. Porque a diferença entre, vamos por a marca que a gente usava lá, Husky, tá? E Lego, é que com o primeiro você podia construir qualquer coisa. Literalmente qualquer coisa. Com o segundo, você só pode montar e desmontar. Mas ele já vem com uma forma. Eu posso ter o Lego, por exemplo, do X-Wing de Star Wars. O Lego do Castelo do Dragão. É sempre a mesma coisa. Você monta e desmonta e volta a montar a mesma coisa. Então, eu não crio nada. Enquanto que, originalmente, quando estava tudo livre, eu podia criar o que eu quisesse. Mas onde estava o problema aí? Que eu tinha que saber o que criar. E aqui vem a pergunta que eu fiz no começo. Vocês querem ser protagonistas da própria história de vocês? Ou querem ser coadjuvantes na história do outro? Porque o que está acontecendo ultimamente? Estão contando histórias para nós e nós estamos reproduzindo mecanicamente comportamentos e valores que não sempre são interessantes para nós, mas é a única história que eu tenho. Eu vou assistir Game of Thrones, eu vou assistir a Casa do Dragão, eu vou assistir Velozes e Furiosos, onde, incidentalmente, temos um monte de criminosos falando que são família. Cada 2 minutos falamos de família, tá vendo? Meio como que na associação, né? Isso em espanhol chama quadrilha, é quadreiro realmente, tá? É quadrilha, tá? O que termina acontecendo? Estamos comprando histórias de outros. Por quê? Porque a gente não está criando a própria história. E de onde que eu tirei a ideia da própria história? É porque é uma técnica de magia que a gente utiliza muito. Tá vendo? Uma técnica simples, mas que permite a gente se independizar das histórias dos outros. Qual seria a ideia aqui? Muito simples. Que quando vocês fazem, por exemplo, uma mentalização da vida que vocês querem ter, são aqueles métodos de vou visualizar a casa dos meus sonhos, o relacionamento dos meus sonhos, eu rico, eu andando em iate, em helicóptero. Enfim, tá? Aquilo nunca funciona. Não, pessoal, aquilo nunca funciona. A gente vai para a reunião, o cara te fala que você vai ser milionário, a gente sai vibrando loucamente e uma semana depois está na mesma porcaria. Então, e a culpa é nossa, porque você não soube fazer. Olha o cara, o sucesso que é. O cara está vendendo uma ilusão, de acordo? E nós estamos comprando ilusão. Agora, poderia ser feito diferente? A resposta é sim. Mas não do jeito que é falado. Porque no momento em que você se visualiza assim, digamos, 90% das pessoas, porque para um 10 ou 15% funciona, pessoal, funciona. Você visualiza e você obtém. Perfeito. Tem uma parte para a qual funciona, mas para a maior parte das pessoas, não. Por quê? Porque existe um sensor interno, um cara que, quando na tua cabeça, no teu inconsciente, quando você coloca a melhor versão de você, ele olha assim e fala, não, imagina que você vai conseguir fazer isso. Muito longe do seu alcance. E te bloqueia. Então, qual é a ideia que nós utilizamos em magia? Você criar uma história. Você começar a criar as próprias histórias. Só aprendendo a criar as próprias histórias é que vocês podem se independizar das histórias contadas por outros. Mas não é histórias sobre vocês. São histórias. Tá vendo? E vocês têm que criar essas histórias vibrando. Você tem que sentir aquelas histórias. Pode ser uma história curta, pode ser uma história longa. Vocês podem criar o que quiserem. No momento que vocês criam, tomam o poder de um Deus da criação. Para aquele micro-universo que vocês estão criando, vocês são os criadores, os deuses. Vocês podem fazer que os personagens realizem o que dá na telha de vocês.
mas tem que ser algo que seja intenso para vocês. Não é só escrever, porque aí não... Ah, sim, João falou com Pedro e Pedro falou o gato subiu no telhado. Isso não faz nada. Não. Tem que saber se o gato era importante para Pedro. Se Pedro chorou quando se enterou que o gato subiu no telhado e vocês choraram juntos. Parece uma brincadeira, mas é uma coisa muito interessante. É a mesma historinha que com os tijolinhos. Vocês estão criando algo que vocês gostam. Uma história para vocês. Por que assistir um seriado de dragões e pessoas que fazem coisas não muito boas, se vocês podem criar a história de vocês? Que tal criar uma sequela? Que tal criar uma alternativa? Que tal criar o que vocês quiserem? Isso, repito para vocês, é uma técnica. Incidentalmente está no curso que lançamos agora. Mas foi muito interessante. Alguém me diria, Jorge, você está falando ultimamente sempre do curso. Sim, porque o problema é que quando eu criei o curso, eu tive que trazer de volta toda uma série de técnicas que eu usava de uma forma corriqueira para mim. Mas eu nunca tinha juntado todas. E falado, ok, vou juntar todas, o que aprendi ao longo de todo este tempo, e vou colocar aqui. E uma dessas técnicas é esta aqui. E é simples de fazer. E é muito gostosa. No começo dá um certo problema, mas quando vocês começam a criar, vocês começam a ver que aquele mundo começa a se movimentar através de vocês, e vocês são os senhores desse mundo. Esse é o poder da criação. Incidentalmente, essa é uma das técnicas da magia de encantamento. Porque tem que entender uma coisa, aquilo que vocês escrevam não vai se manifestar exatamente igual. Tá bem? Não é porque eu crio um personagem heróico, por exemplo, que eu vou ficar heróico. Não talvez como o meu personagem, mas as características que eu estou descrevendo aí, eu vou começar a utilizar. E eu vou ser heróico do meu jeito, que muitas vezes não vai ter nada a ver com o personagem também. Entenderam? Ou seja, no momento que vocês descrevem uma situação, pode ser que não aconteça exatamente igual, mas vai acontecer adequado à realidade de vocês. E essa é uma das coisas típicas da magia, pela qual muitas pessoas pensam que a magia não funciona. Porque, por exemplo, vocês fazem um trabalho para atrair uma garota e aquilo não funcionou, porque a garota não veio, mas veio outra. E você fala, não, mas eu queria esta. Cara, se vocês prestarem atenção, esta outra que está chegando é uma versão melhorada desta aqui. O trabalho funcionou, trouxe uma pessoa com as características que vocês queriam. Não necessariamente aquela que vocês queriam, mas uma que possivelmente seja muito melhor. Quando acontece isso, a maior parte das pessoas não reconhece o sucesso do trabalho. Por quê? Porque espera algo predeterminado. Não, não é assim. A magia vai virar, a energia vai virar, vai entrar na vida de vocês e vai criar dentro aquilo que vocês programaram do melhor jeito possível. Então, isso é exatamente o mesmo princípio. Vocês podem fazer isso através de um ritual ou vocês podem fazer isso como seres criativos e criadores. Técnica muito simples, mas também muito poderosa. Como vocês podem ver, a magia é feita de coisas aparentemente simples, mas que em realidade carregam um poder imenso. Depois, claro, temos coisas muito mais complexas, sem dúvida. Mas no dia a dia nós podemos ter um poder enorme de seres criadores que não estamos usando. Estamos permitindo que outras pessoas usem esse poder para elas. Nos usem para elas. Ou seja, nós somos coadjuvantes na história que elas contam. Querem continuar sendo coadjuvantes? Tudo bem. Alternativa? Criem a própria história de vocês. Sejam os criadores e protagonistas. De forma indireta, lembrem, não é sobre vocês, mas a técnica que quem quiser já sabem encontrar. Sejam os criadores da própria história de vocês. Tá bom? E eu vou deixar o vídeo por aqui. Como eu falo sempre, deixem os comentários aqui, deixem as sugestões para vídeos futuros. Se vocês gostaram, deixem um like, inscrevam-se no canal. Vocês são muito bem-vindos sempre aqui.
E eu gosto muito de quando vocês mandam as ideias, porque de toda esta interação surge o nosso canal, tá? O canal Criamos Entre Todos, tá bom? Pessoal, como sempre, muito obrigado pela companhia de vocês, e se a minha senhora e o meu senhor estão de acordo, nos encontramos no próximo vídeo ou em algum podcast, que agora estou mais sério e estou gravando mais, tá bom? Grande abraço a todos.